Olá! O novo foco do canal. Hoje eu vim trazer para vocês a resenha do livro O Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien. A resenha não vai ser do livro completo, até porque esse livro é enorme, né? Eu li apenas o primeiro volume, né? O primeiro livro, que é A Sociedade do Anel, e vou falar sobre ele com vocês aqui hoje. Em breve, quando eu continuar lendo, né, os outros volumes, eu vou vir aqui falar sobre ele, ou seja, vai ser um projeto lendo O Senhor dos Anéis em 3 partes. Esse livro, né, como vocês podem ver, é um volume único da editora Martins Fontes. Aqui a gente vai ter uma foto do Tolkien e que está falando sobre o livro, né? Tem algumas runas élficas aqui. E está falando, né, que foi traduzido pela Lenita Maria Rimola Esteves, que é mestre em tradução pela Universidade de Campinas, e pelo Almiro Pizeta, que é professor de literatura de língua inglesa na Universidade de São Paulo. E além disso, né, a gente tem a revisão técnica e consultoria de Ronald Edward, que é membro da Tolkien Society. Aí temos uma nota, edição brasileira, um poema que mais tarde vocês vão ficar sabendo. Índice, um prefácio sobre o Tolkien, ele contando como ele escreveu O Senhor dos Anéis. Ele conta que foi um processo muito longo, se eu não me engano, foi de 1936 a 1949. Algo assim, me desculpem se eu estiver errado, vou colocar nas notas lá embaixo. E ele conta que foi um processo muito difícil em decorrência da guerra, né? Que na época estava no seu auge, que ele perdeu vários amigos para a guerra e que ele recebeu muito incentivo, acabou recebendo muito incentivo, né? Conforme os amigos dele foram conhecendo a história. Aqui a gente vai ter que O Senhor dos Anéis, ele vai ser a continuação do primeiro livro escrito pelo Tolkien, que é O Hobbit, que vai contar a história do Bilbo Bolseiro. Então, começando a falar sobre o livro, né, a gente vai ter que o foco principal da história são os hobbits, e assim, voltando na história anterior, para quem não leu O Hobbit, vai acabar sendo spoiler, então me desculpem. Que o Bilbo acabou achando um anel quando ele estava preso nas Montanhas Sombrias, e ele acabou tendo uma competição com o Gollum, ou Sméagol, pelo anel, que ele acabou vencendo e usou o anel para fugir do Sméagol, pois o Sméagol queria matá-lo. Ele é conhecido como Gollum, né? Ainda não revelaram o nome dele. Aí esse anel tinha o poder de deixar o Bilbo invisível. E então, aqui nessa continuação, na Sociedade do Anel, a gente vai ter que o Bilbo vai passar o anel para o seu sobrinho, na verdade é um primo, mais um primo dele, que é o Frodo. E assim vai continuar a história, né? Então a gente vai começar com o aniversário de Ai, me desculpa, eu não tô lembrando. Não sei se é 111 ou 110. O aniversário do Bilbo e do Frodo, né? Que os dois curiosamente nasceram no mesmo dia. O Frodo vai completar 33 anos. Eu acho que o Bilbo, ele é 111 ou 110 ou 114, alguma coisa assim. Aí ele faz uma grande festa, convida muita gente, convida o condado inteiro, acaba com os estoques do condado, chama o Gandalf para trazer fogos de artifício, faz uma festa incrível. No final da festa, depois do discurso, o Bilbo simplesmente desaparece do nada. Todo mundo fica, o Bilbo é louco, ele ficou louco, apesar das riquezas que ele acumulou, ele ficou louco. Porque tinha as lendas que o Bilbo ficou muito rico depois da viagem dele, e que ele tinha muito ouro guardado na casa dele, né, que é chamado de Bolsão,
Aí nesse mesmo dia ele passa o anel pro Frodo. Eles não chegam a se encontrar, né? O Frodo já sabia que ele ia fazer isso. E parte com alguns amigos anões sobre a vistoria do Gandalf, né? Que o Gandalf também estava lá. E prossegue para algum lugar que não é revelado no início. Então, o Frodo acaba ficando com o anel, só que ele recebe a recomendação do Gandalf de nunca usá-lo, porque o anel traz coisas sombrias consigo. Uma curiosidade é que depois que adquiriu o anel, o Bilbo não aparentou sinais de ficar mais velho, né? Ele ainda estava no auge da sua idade e já estava perto da idade que o Hobbit, que viveu mais anos, viveu, assim, o Hobbit conhecido que viveu mais anos. Só que o Bilbo dizia estar se sentindo esticado, né? Enfim. Aí depois que o Frodo recebe esse anel, o Gandalf só fala pra não usar e vai embora, de vez em quando faz uma visita, e muitos anos passam nisso. Até que uma visita inesperada do Gandalf, numa época de, não se lembra se é verão ou outono, que o Gandalf aparece com más notícias, né? Ele pede o Frodo pra ver o anel, o Frodo fica meio relutante, né? Mas entrega. E o Gandalf joga esse anel na lareira. Aí o Frodo ficou meio, você é louco, por que você fez isso? Você é louco, por que você fez isso? E ele acaba descobrindo, né, que esse anel, ele não é um simples anel mágico como se espera. Que na verdade esse anel, ele tem toda uma história por trás dele. Aí nesse anel aparecem os dizeres. Isso é tudo no início do livro, gente, não é um spoiler. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazerem na escuridão aprisionados, que é parte de um poema maior que fala sobre a criação de 3 anéis elfos, 7 anéis para os senhores anões, 9 anéis para os homens e um anel. Só que esse um anel é do Senhor do Escuro e ele vai ser usado para controlar todos os outros anéis. Só que numa guerra esse anel acabou sendo perdido pelo Senhor do Escuro, que vai contar como direitinho, o que tudo ocorreu, até que chegou nas mãos do... Na verdade considerava-se perdido, né? Até ter chegado nas mãos do Sméagol e depois do Bilbo. E agora o portador do anel era o Frodo. E Gandalf deu a recomendação pro Frodo, né, de partir o mais rápido possível com o anel para Valfenda, onde ele poderia receber proteção temporária até que fosse decidido o que iria se fazer com o anel. Então, depois disso, o Gandalf pede que o Frodo parta logo. Aí o Frodo pede para esperar até o aniversário, que vai ser daqui a alguns meses, eu creio. Aí o Gandalf vai embora e desaparece. Aí passa o tempo e o Frodo espera ter o aniversário, organiza as coisas para ninguém ficar sabendo por que ele tá saindo do condado, da Vila dos Hobbits, né? Ele continua no condado, porque o condado é uma região enorme. E ele organiza e sai, acho que um dia depois, ou no mesmo dia do aniversário dele. Só que, pelo que parece, já é tarde demais, pois as forças sombrias da região começaram a entrar no condado. E existem, né, cavaleiros negros atrás do Frodo, que ele não consegue ver o rosto, ele só sabe que monta os cavalos negros e usam mantos negros, e tem um misterioso dono de saber exatamente onde eles estão e encontrar, ele tem um poder para sentir o anel. Aí, esse é bem o início, gente, da história, tem muita coisa a acontecer ainda. Eles vão passar para a Floresta Velha, que eles vão conhecer o meu personagem favorito do livro, assim. Tem 2 personagens favoritos, que é o Sam. Não, 3, né? O Sam, o Aragorn e o Tom Bombadil, que eles vão acabar conhecendo. E vão passar por diversos perigos até chegar a Valfenda, e depois eles vão ter que decidir o que fazer com o anel.
E daí o nome do primeiro livro, A Sociedade do Anel, pois é criada uma sociedade para levar o anel às terras, a montanha de fogo, ou algo assim, que eu não tô lembrando o nome da terra, eu acho que é Mordor. Que eles vão ter que levar esse anel até lá para que possa destruí-lo, que é a única maneira de deter o Senhor do Escuro. É isso, né? Não vou contar mais nada, mas muita coisa acontece, muita coisa. Então, a minha impressão sobre o livro, né? Gente, agora eu percebo, né? Porque que o pessoal fala tanto do Tolkien, o Tolkien é isso, o Tolkien é aquilo. O livro é realmente incrível. Se você pensar agora, talvez, todos esses personagens que ele usou, por exemplo, elfos, anões, orcs, todos eles agora podem estar meio batidos. Mas na época que o Tolkien escreveu isso, que é na época da Primeira Guerra, eu duvido que tenha existido outro autor que tenha feito obras semelhantes. Então ele criou tudo isso da cabeça dele e, gente, é coisa demais. Tenho certeza que ele deve ter criado pelo menos uns 100 nomes de pessoas a lugares. Deve ter muito nome aqui. Até a primeira vez que eu comecei a ler O Senhor dos Anéis, eu achei um pouco pesado, eu era bem novinha, por conta da imensa quantidade de nomes que eu não conseguia acompanhar. E agora eu vejo como é genial a obra de Tolkien. É um livro ótimo, ganha 5 estrelas? Ganha. Eu não sou aficionada por Tolkien, não sou aficionada pelo Senhor dos Anéis, apesar de ter achado o livro incrível. Recomendo fortemente, acho que todo mundo devia ler O Senhor dos Anéis, todo mundo que conhece, que gosta de fantasia, deveria ler O Senhor dos Anéis, porque ele é fonte de inspiração para dezenas e dezenas de outras obras. E é isso. Forte recomendação dele, e em breve terei resenha sobre os outros livros. Muito obrigada, tchau.